o melhor lugar para minha vida, eu sei que o negócio não está bom para o meu lado, não. Eu não digo isso pela posição que o Senhor nos deu aqui, não. Digo isso realmente por prazer. Há 30 anos, desde que eu confessei Jesus, estar na igreja para mim é, sabe, algo que eu não negocio. Porque eu preciso estar me alimentando do Senhor a cada dia. Eu sei disso. E é muito bom quando nós temos esse entendimento, sabe? Muito bom. E eu quero hoje compartilhar com você uma palavra que você sabe, que eu tenho certeza que você sabe. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus 12. Eu quero que você entenda que é importante você cultivar prazer em estar na presença do Senhor. Existe uma plateia diabólica para ver a sua queda. Você não tem ideia. Eu estava me lembrando hoje de uma pessoa que falou para mim: e o Dete vai ser crente aqui? É ruim de o Dete ser crente aqui em Andaraí, que é a minha cidade. Eu com 16 anos de idade. Quando eu vim para o Rio de Janeiro, alguém também falou: Detinha vai ser crente no Rio de Janeiro? É ruim. Ela nunca foi, ela não conhece Rio de Janeiro, não conhece ninguém lá. Como é que ela vai ser crente lá? Quem é que vai levar ela para a igreja? E eu louvo a Deus, porque até aqui a mão do Senhor tem sustentado a minha vida. 30 anos se passaram. Não sei se virão mais 30. Mas eu sei que até aqui a doce mão do Senhor tem sustentado a minha vida. E isso alegra o meu coração, porque eu sei que é Ele que tem sido de fato a minha força. E Ele também é a sua força. Então entenda que o mundo não vai te aplaudir. Eu costumo sempre falar isso. O mundo não vai te aplaudir porque você está servindo a Deus, não. Não vai. Ah, eu vou sair da igreja porque ninguém me apoia. Então vai sair mesmo. Porque o segredo é o que eu vou falar com você nessa manhã, para você permanecer firme com o Senhor. E quero trazer aqui uma palavra que você já conhece, porém a repetição vai gerando perfeição na nossa vida. E quanto mais você pratica algo, mais você vai se identificar com aquilo. Então, estejamos atentos aí ao que o Espírito Santo quer ministrar no nosso coração. Mesmo que seja algo que você já conhece, que você já ouviu inúmeras vezes, mas com certeza o Senhor vai falar ao seu coração como da primeira vez que você ouviu essa palavra, em nome de Jesus. E aqui diz assim, Hebreus 12, 1. Aleluia. Diz assim, 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é vergonha, né? E está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando na vossa alma.
Vamos refletir um pouco aqui nessa palavra. E, inclusive, tem, né, até ligação com algumas coisas que a Iris falou aqui no momento do louvor. E eu creio que o Espírito Santo quer trazer, mais uma vez, à nossa consciência a importância de nós focarmos em Jesus. Focarmos no Senhor. Então, eu quero primeiro falar com você sobre uma pergunta que eu fiz, que eu quero fazer para vocês. E eu mesma quero trazer aqui a explicação dessa pergunta, a resposta, de acordo com aquilo que o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Vamos focar no versículo 2 agora, que nós lemos, que fala: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. E esse autor e consumador é Jesus. O que impede uma pessoa olhar firmemente para Jesus? E observa aqui uma coisa. Aqui está falando que não é um olhar qualquer. É um olhar firme. O que é um olhar firme para vocês? O que é um olhar firme? O que é um olhar firme? Acredito que você tenha uma resposta aí, né? Não vamos perguntar diretamente para vocês assim, mas pense aí, o que é um olhar firme? Então, esse olhar para Jesus, ele tem que ser um olhar firme. E aí, o que impede uma pessoa de olhar firme para Jesus? E a resposta que veio até mim foi: falta de clareza, falta de entendimento, saber quem Jesus é. Se eu não tenho clareza, se eu não tenho entendimento de quem Jesus é, eu vou vacilar no meu olhar a Ele. E eu quero que você vá lá para o livro de Mateus 16. Vamos lá? Eu preciso, antes de qualquer coisa, saber quem Jesus é. Olha o louvor que nós louvamos. Que fala o quê? Tu és o louvor que o Ministério de Louvor louvou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que a gente vai ver aqui, que essa é a resposta que Pedro deu a Jesus. Quando ele chega, Mateus 16, versículo 13, vamos ler a partir do versículo 13, que nos diz assim, ó: indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós... Tá, isso aí que vocês estão respondendo é o que as pessoas estão falando. Agora fale de vocês, de acordo com a experiência que vocês estão tendo, né? Eu acredito que Jesus tenha trago aí esse direcionamento de acordo com aquilo que vocês estão vivendo, que vocês estão vendo ao meu lado. Quem é que vocês dizem que eu sou? No versículo 15. Vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você não tiver clareza de quem é Jesus para você, você não vai conseguir olhar firmemente para o Senhor. É necessário você saber quem é Ele. É Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E aí, Pedro, com essa convicção tão grande, Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne, não foi o sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que revelou para você quem eu sou. E firmado nessa convicção, lá no capítulo 6 de João, versículo 68, João 6, 68, vamos ver o 66 ao 68, que diz assim, ó: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. O 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus.
Pedro tinha essa certeza que não havia outro lugar para eles irem. Por quê? Porque Jesus era o único que tinha palavra de vida eterna. Essa convicção, ela precisa estar no nosso coração, senão eu não vou conseguir olhar firmemente para Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vou perder tempo com alguém que, tipo assim, que eu acho que é insignificante para mim. Tá entendendo? Se é alguém insignificante para você, você não vai gastar tempo com essa pessoa. É preciso você olhar para essa pessoa e ver que tem algo diferente na vida dela. Ela precisa ter um significado para você gastar tempo com ela. Jesus quer, o desejo dele é que o Espírito Santo venha revelar para nós quem é ele. Porque se não houver essa revelação, a gente corre risco de ficar no chove e não molha com Jesus, achando que ele é qualquer pessoa, achando que servir a Deus é qualquer coisa. E não é, irmãos, não é. Servir a Deus é algo que vai além do nosso entendimento humano. Sabe? Experiências com o Senhor é algo que a humanidade não vai trazer para nós. Ontem a gente estava, no evangelismo, eu e algumas meninas, e eu lembro de uma coisa que eu fiquei conversando um pouquinho aqui, vou falar que Zezé. Estava conversando um pouquinho com a Zezé depois que as meninas foram embora, e ela falando de como Deus tocou nela quando ela ouviu uma determinada pregação, falando de Jesus, do sacrifício de Jesus. E a gente estava conversando ali sobre como que Deus abriu a visão dela e ela perdeu todos os medos de se posicionar na fé. Por quê? Porque ela sabia que ela ia ser rejeitada por algumas pessoas, mas a mensagem que ela recebeu da parte do Senhor, numa pregação, foi algo que trouxe uma revelação tão grande para ela, uma firmeza tão grande, que ela falou, não, eu vou me posicionar, independente de quem me rejeite. E o que eu quero dizer para você é, se não houver uma revelação de quem é Jesus para você, você não vai conseguir pegar firme com ele. Entenda isso. Nós precisamos entender quem de fato Jesus é. E como que deve ser esse olhar para Jesus? Como que deve ser esse olhar? Esse olhar para o Senhor, primeiro, ele tem que ser um olhar intencional. O que é algo intencional? É algo que tem intenção. Olha aqui. Quem já passou por aquela experiência? Ô, fulano, passa o olho nesse menino aí, por favor. Passa o olho nessa panela que eu coloquei no fogo para não queimar. Passa o olho nisso aqui para não sair do ponto. Quem já ouviu essa expressão? Passa o olho. Hã? Só na Bahia não, que ali tem paraibana que levantou a mão. Passa o olho. Passa o olho. E eu passei o olho. Não é passar o olho em Jesus. É olhar firmemente, com intenção. É você saber o que você está fazendo. É isso que o Senhor quer ensinar para nós. Eu preciso ter intenção no olhar para Jesus. Quem não decide focar em algo se distrai com qualquer coisa. Se eu não decido focar em Jesus, eu vou me distrair com qualquer coisa no meio do caminho. Eu preciso focar nele. E sou eu que decido isso. Sou eu que decido focar. Focar com intenção. Não é qualquer coisa. É focar com intenção. É adorar a Deus com intenção. Ah, se der eu oro. Não, eu preciso ter intenção de orar. Eu preciso ter intenção de ler a palavra. Eu preciso ter intenção de me recolher um momento para poder falar com Deus. Existe entre nós, irmãos, eu digo isso com tristeza, mas assim, eu sei que existe entre nós
muitos, como disse Paulo lá na palavra da ceia, existem muitos fracos e doentes. Por quê? Porque a gente não foca em Jesus. Porque nós temos dificuldade de foco. E sabe o que o Espírito Santo trouxe assim na minha mente? Existe muita gente sofrendo de TDAH espiritual. O que é TDAH? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A criança que tem TDAH, ela não consegue focar em algo para ela estudar. Ela não consegue ter foco, ela é agitada, ela tem que estar fazendo uma coisa aqui, fazendo uma coisa ali, ela tem aquela dificuldade de concentração. Então, olha aqui, na nossa vida espiritual, nós precisamos cuidar para nós não deixarmos que esse mal atinja a nossa vida. Eu não sei ficar parado. Me dá agonia se eu vejo alguém muito parado. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, eu tenho que estar envolvido em muita coisa, sabe? E a gente se lembra até da história de Marta e Maria. Porque eu acho que Marta, da história, tá, minha irmã? Eu acho que Marta daquela história, viu, Marta? É Marta da história. Eu acho que Marta tinha um pouco de TDAH. Porque ela ficou agoniada. Não, eu tô agitada. Eu tô para lá, eu tô para cá. E Maria tá parada. E já viu que tem gente que se incomoda demais com o comportamento do outro? Tem gente que é tão agitada assim. Eu não consigo lidar com gente paciente demais. Isso me dá uma agonia. Já viu? Tem gente que sofre de TDAH espiritual. E nós precisamos combater contra isso em oração, em nome de Jesus. Porque existem espíritos, olha, o Espírito Santo ministrou no meu coração que existem espíritos malignos que têm se aproveitado disso para deixar o povo disperso, para deixar o povo vulnerável. É algo com intenção, você precisa ter intenção de buscar a Jesus. Nós precisamos ter intenção de buscar a Jesus. É algo que precisa ser constante. Não é uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E eu nem orei hoje, esqueci. Sabia que eu esqueci? Meu Deus, olha, não sei nem que dia foi que eu li a Bíblia, esqueci. Como é que a gente quer ser parecido com Jesus se a gente esquece dele? Está faltando constância. Está faltando intenção. Está faltando olhar alinhado. E aí, o olhar alinhado, sabe o que é? Eu não olho para ele somente para admirá-lo. Para dizer que ele foi um grande profeta. Para dizer que ele foi um grande homem. Eu olho para ele para me alinhar com ele. Para que eu me torne parecida com ele. E aí, eu estava me lembrando do Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Olha o que diz. A contemplação, ela é diferente do olhar por acaso. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar. Contemplar. O que é você contemplar uma coisa? É você perder a noção do tempo contemplando aquilo que você está vendo. É você se deixar ser conduzido pelas imaginações que vão começar a vir na tua mente de acordo com a contemplação que você está tendo. É algo que cativa o teu ser. Não é somente olhar. É você se deixar ser conduzido por aquilo que está diante do seu olhar. O salmista disse, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmos 96, versículo 9. 96, 9, olha o que diz. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Na beleza da sua santidade. Quando eu contemplo ao Senhor, eu consigo ver a beleza da sua santidade.
Eu estava ouvindo certo dia, né? Quando eu trabalhava naquele meu antigo trabalho, tinha uma pessoa lá que estava tirando férias da outra pessoa que trabalhava lá. E aí eu estava ouvindo um louvor que fala da beleza da santidade de Deus. Aí ela falou para mim assim, né? Ela era nova na fé, ela falou para mim assim: Dete, como é que eu contemplo a beleza da santidade de Deus? E eu fui mostrar para ela esse versículo, fui explicar para ela o que é contemplar a beleza da santidade de Deus. E quando eu contemplo a beleza da sua santidade, o que acontece comigo? É impossível nós ficarmos parados na inércia. É impossível não surgir uma adoração de lá do fundo da nossa alma. É impossível nós estarmos contemplando a beleza da santidade de Deus e não sentir o nosso coração arder como os discípulos no caminho de Emaús. É impossível. É impossível contemplar a beleza do Senhor e não ser transformado por aquela beleza que você está contemplando. É por isso que o Senhor Jesus nos convida: olhe firmemente para mim, porque eu sou autor e consumador da fé. Olhe para mim. Quando nós olhamos para Ele, nós aprendemos com Ele, nos tornamos parecidos com Ele e não erramos o caminho que nós estamos seguindo. Aleluia. Eu preciso alinhar a minha visão com a beleza do Senhor. O Senhor nos convida para alinharmos a nossa visão. O Senhor nos convida para, de fato, nós estarmos contemplando a sua beleza. Aleluia. E eu quero compartilhar com você aqui agora 3 pontos, 3 benefícios de nós olharmos para Jesus. 3 benefícios de olharmos para Ele. Onde é que Jesus está hoje para nós contemplarmos Ele? Eu vou andar com uma imagem para estar olhando para aquela imagem, é assim? Onde é que Jesus está? Hã? Olha aqui onde é que Jesus está. Aqui. E o verbo se fez carne. O verbo está aqui. Irmãos, uma coisa que eu fico indignada, eu fico mesmo, é uma pessoa chegar e falar assim: eu não leio não, porque eu não gosto de ler. Parabéns. E se você deixasse de ler hoje, desse um apagão aí na tua mente? E se começasse agora uma amnésia? E você esquecesse de ler? Como é que lê? Sabe por quê? Eu vi uma pergunta de uma pessoa uma vez. Ele colocou assim. Não, alguém perguntou para ele assim: qual a coisa mais incrível que você já aprendeu na vida? Aí ele: ler. Aprender a ler para mim foi uma coisa incrível. Nós temos a Bíblia para nós lermos. Nós temos a Bíblia para nos orientar, para ser a nossa bússola. Nós temos a Bíblia para revelar Jesus para nós. E muitas vezes nós abrimos a boca e falamos: eu não gosto de ler. Desprezamos os dons que Deus nos dá. Porque tem pessoas por aí que não sabem ler. A minha mãe não aprendeu a ler. E eu me lembro de muitas vezes ela falar com tristeza assim: a pessoa que não lê é como se fosse cega em uma determinada área da vida. Por quê? Porque pega isso aqui, ó. Aí ela pegava um livro, falava assim: isso aqui só vejo uns traços, eu não sei o que é. Nós queremos nos aproximar de Jesus, mas não gostamos de ler. Não queremos usar os recursos que Ele nos deu para a gente olhar para Ele. E quando se fala de ajuste de foco,
Tem vários detalhezinhos que precisam ser observados. As pessoas que usam óculos aí, que são, né, que tem algo bem sério na visão, sabe o problema que é fazer o óculos fora do seu grau. É muito detalhezinho, né? Tá aqui as irmãs que usam óculos aí, que precisam mais do óculos do que eu. Sabe que não é uma coisa tão agradável ajustar foco, ajustar grau. O grau vence, precisa renovar o exame. Então, existem alguns detalhes que é necessário nós observarmos para que o nosso foco também seja ajustado em Cristo. E vamos lá. Benefícios de olharmos para Jesus. Primeiro benefício é, ele traz direção. Ele traz direção. Nesse versículo 2, que a gente viu aí, de Hebreus, aqui diz o seguinte: olhando firmemente para o autor. Autor. O que é o autor de algo? É alguém que criou aquilo, né? É alguém que criou. É alguém que sabe perfeitamente. Existem as autorizadas de grandes marcas aí, né? De carro, de empresas, de outras empresas aí, de eletrônicos e tal. Aquelas autorizadas, elas sabem tudo daquele produto que deu problema. Por quê? Porque foi ela praticamente que criou, que sabe de todas as coisas daquilo ali. A Fiat cria carros. Qual é o melhor lugar para se tratar um problema de um carro da Fiat quando dá problema? É na própria autorizada da Fiat, né? É o autor e o consumador daquela marca. É o autor daquela marca. E Jesus, ele traz para nós essa certeza nessa manhã de que ele é o autor da nossa fé. Ele é o autor. Então, quando eu olho para ele, eu tenho direção. Porque ele mesmo, ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi ele mesmo que criou. Então, se nós pegamos firmes aí com ele, é ele que vai nos mostrar a direção que nós devemos seguir sempre. Quando nós nos perdemos no meio do caminho, é porque alguma coisa aconteceu, não com o caminho, mas aconteceu na gente que se distraiu no caminho. A Bíblia fala que o caminho de Deus é perfeito. Perfeito. Não existe curva. Não existe barreira. É um caminho perfeito. Agora, o problema que nós encontramos nele é que ele não tem cerca. Se a gente está alinhado para caminhar nele, a gente vai muito seguro. Agora, se a gente se distrai, a gente pode, né, pisar fora. Mas o caminho de Deus é perfeito. Você quer seguir seguramente? Olhe para Jesus. Com certeza você não vai errar o caminho. Segundo, olhar para Jesus gera força para continuar. Você aguenta mais quando sabe por que está lutando e para onde você está indo. O foco aumenta a sua resistência. O problema não é o peso, é para onde você está olhando. Aí olha o versículo 3 de Hebreus 12, que diz assim, ó: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis
desmaiando na vossa alma. Gera força para continuar quando nós olhamos para Ele. Por quê? Porque se a gente olha para Ele, a gente vai ver tudo o que Ele passou, as afrontas que Ele passou contra si mesmo. E a gente não vai desfalecer na nossa alma. Olha aqui, olha. Sabe uma coisa que eu tenho sido bem despertada nesses últimos dias? É o seguinte: o espírito de vitimismo, ele anda dentro das igrejas. Eu sou tão coitadinha, ninguém está nem aí para mim. E falando passou por mim e não me deu a paz do Senhor. Ai, não vou mais naquela igreja não, por causa disso, por causa daquilo. Ai, meu Deus, é tanta luta, meu Pai, que eu não sei o que eu faço da minha vida. A gente acha que só nós passamos por dificuldades. Mas Jesus está falando o quê? Olha, não fadigue, não se fadigue, não desmaie na vossa alma. Olhe para mim e veja tudo o que eu passei. Olhe para mim, veja as afrontas que eu passei. Olhe para mim, veja a minha trajetória. Por quê? Porque ele enfrentou a oposição dos pecadores, porque existia algo glorioso esperando por ele. Ele enfrentou a afronta por quê? Por que ele enfrentou a morte? Por que ele enfrentou o sofrimento? Porque havia uma coroa de glória para ele do outro lado. E aí é onde ele chega e a gente vê o seguinte, que está lá em Filipenses 2. Ele suportou a afronta, ele foi humilhado até a morte, morte de cruz. Para quê? Para que ele recebesse um nome que está acima de todo nome. E a Bíblia fala, sabe o que, irmãos? Que as tribulações do nosso tempo presente, elas não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se eu olho para a glória que vai ser revelada na minha vida, nada será capaz de me parar. Nada será capaz de travar a minha caminhada com Cristo. Que chova, que faça sol, que se levantem contra mim, que virem a cara contra mim, que digam que eu não presto. Mas eu estou ali, ó, Jesus, glórias eu te dou, porque o Senhor me acolhe no seu pavilhão. Aleluia! É isso que está precisando. Nós paramos porque nós não olhamos para Jesus. Nós paramos porque nós observamos tudo o que acontece à nossa volta. Nós paramos por causa do TDAH espiritual que tem tomado conta da nossa vida e não tem deixado nós focarmos em Cristo. Vamos nessa manhã deixar o Espírito Santo de Deus alinhar o nosso foco, porque nós estamos precisando focar o nosso olhar em Cristo. Aleluia! Os dias que nós vivemos não são dias de brincadeira. Nunca tivemos um tempo tão terrível para servir a Deus como nós estamos tendo nesses últimos dias. Por quê? Porque, como disse o pastor aqui naquele exemplo, a geração de hoje está cheia de todas as coisas e não tem sede de Deus. A geração de hoje tem muita coisa para se encher e não tem sede de Deus. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar pelo mesmo caminho. Porque nós achamos, porque o ser humano acha em muitos momentos que não depende de Deus. E esse é o tempo que o Senhor está nos chamando para alinharmos o nosso foco. Para não nos perdermos no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 28. Glória a Deus. Mateus 28. Mateus 14, perdão. Mateus 14, 28. Essa palavra você conhece perfeitamente. E ela nos traz grandes ensinamentos. Aleluia. Glória a Deus. 22 diz assim:
Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Essa palavra você conhece também muito bem, mas sempre é bom nós relembrarmos. Pedro estava indo ao encontro de Jesus por sobre o mar e ele estava indo tranquilamente. Ele sentiu realmente que o pé dele estava firme e ele foi, andou um pedação. Só que aí o que aconteceu? Veio o vento. As ondas se levantaram e a Bíblia aqui é muito clara. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou. Preste atenção aqui nessa palavra que nós encontramos aqui, que foi justamente quando ele olhou para o vento. Quando ele olhou para o vento, ele teve o quê? Medo. E ele começou a submergir. Então, quando nós não focamos nele, olhamos para as circunstâncias, nós vamos também submergir. O que o Senhor quer nessa manhã é que a gente venha focar o nosso olhar nele, para que nós não sejamos submergidos por aquilo que está acontecendo à nossa volta. Não é que você não vai ter situações, não é que você não vai ter problema, você vai sim, porém aquilo que você foca aumenta, sabe? Aquilo que eu foco cresce, expande. Eu costumo dar o exemplo, às vezes, de uma barata. A pessoa que tem medo de barata, se ela descobre que na casa que ela está tem uma barata, aquela barata vai ser como se fosse um monstro. Ela focou naquilo, focou naquela barata, sabe? Mas olha já a diferença de Davi. Davi estava diante de Golias. Golias, um homem gigante, que todo mundo estava ali temendo e tremendo. Davi focou no tamanho de Golias? Não. Ele focou em quê? No tamanho do Deus dos exércitos. No tamanho do Deus de Israel. Então aquilo que você foca, cresce. Se você foca em Jesus, ele vai crescer cada vez mais na sua vida. João estava lá, aí chegaram algumas pessoas, alguns discípulos falavam assim: Senhor, tem, Jesus, aquele lá que apareceu aí, ele está também batizando gente, ele está também atraindo pessoas, e você não vai fazer nada, João? Aí ele falou: importa que ele cresça e que eu diminua. Se você focar em Jesus, ele vai crescer cada vez mais diante de você. E você vai ver que aquilo que vai surgir vai ser café pequeno. Porque Jesus vai estar crescendo cada vez mais na tua vida. Em nome de Jesus. Foque nessa manhã, não no vento, não no problema, não nas ondas, mas foque em Cristo, que é aquele que pode trazer vida e te dar firmeza até o fim da jornada, em nome de Jesus. Olhar para Jesus, o terceiro ponto, olhar para Jesus garante que você vai terminar a sua carreira bem. Ninguém começou aqui para terminar, né? Eu acredito que nenhum de vocês aqui tem plano de amanhã ou depois estar afastado do Senhor. Não, eu acredito que não. O desejo de Deus é que nós venhamos permanecer firmes até o fim.
E a Bíblia diz aí que Jesus, ele é autor e o consumador. Nele começa e nele encerra. Lá em Apocalipse diz assim, ó: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e eu sou o fim. É ele que começa e é ele que encerra. E a gente precisa ter essa certeza. Eu vou estar olhando para ele e eu tenho certeza que eu vou terminar bem a minha carreira. Aí a gente vê o apóstolo Paulo, né? Eu quero mostrar para vocês aqui 2 passagens que mostram coisas muito lindas na vida do apóstolo Paulo. Primeiro versículo que eu quero mostrar, 2 Timóteo 4:7. Segunda Timóteo 4:7, olha o que diz. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Cheguei no final da minha fé. Cheguei no final da minha fé, com a minha fé guardada. Cheguei no final da minha carreira, com a minha fé guardada. É isso que Paulo está falando. E aí eu quero mostrar para você agora que a vida de Paulo, ela não foi fácil. Ah, mas Paulo chegou no final. Ah, Paulo foi um grande apóstolo e tal. Mas você sabe o que Paulo passou? Você sabe qual foi a vida que Paulo levou para ele ter levado, para ele ter chegado no final da sua carreira de pé como ele chegou? Você pensa que foi fácil? Foi não. Foi não. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 11. A partir do versículo 23. Aleluia. 2 Coríntios 11, 23. Paulo aqui, ele dá uma relação, irmãos, de sofrimentos que ele passou por causa do evangelho. A partir do 23, diz assim, ó: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente. A preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Aqui está a lista de sofrimentos que ele resumiu. Naufrágio, 5 vezes foi açoitado, com 39 açoites, acredito que é isso, né? Uma quarentena menos 1. 5 vezes açoitado. Você já recebeu quantos açoites aqui por causa do nome de Jesus? Já recebeu algum açoite? Paulo foi 5 vezes, cada vez 39 açoites. Mas era com um galhinho. Lá na minha cidade tinha um negócio lá chamado fedegoso, que é uma planta que tem um galho bem fininho assim.
Aí as mães, quando queriam dar uma coça nos filhos, tiravam aquele galho de fedegoso. Aí, ó, eu vou pegar o galho de fedegoso. A criança já se estremia todo, né? Então, não era um galinho de fedegoso que Paulo levou à açoite, não. Não era um fiozinho de corda levezinho. Não era uma chinelada, não. Era açoite com força. Era negócio bravo. Que minava sangue. Mas ele se maldizia por causa disso. Ah, esse negócio de servir a Deus é muito difícil, meu Deus. Não. Ele chega no final e fala assim, ó, eu combati o bom combate. Não foi um combate difícil, não, foi bom. Sabe por quê? Porque o teu foco determina a tua persistência. O teu foco vai determinar aonde você vai chegar. Ele não desistiu por causa dos açoites. Ele não desistiu por causa dos falsos irmãos. Viu que no final ele fala de falsos irmãos? Que ele passou perigo no meio de falsos irmãos? Quer dizer o quê? Nem todo mundo é santo. Nem todo mundo que está rindo dentro da igreja é santo, não. Paulo passou por isso também. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque maior tem que ser o quê? A convicção de que somente Jesus tem palavra de vida eterna para nós. É isso que tem que estar o meu foco. Você vai se decepcionar com pessoas? Sim, vai. Eu não vou mentir para você. Ai, não vai não, todo mundo é anjinho. Não é não. Não é não. O coração do ser humano só o Pai sabe lidar, porque ele é o autor do negócio. Ele é o autor do ser humano. Ele é o autor desse coração aqui, ó. Mas o importante é você estar com o seu olhar fixo no Senhor. Em nome de Jesus. Para que a tua fé não seja abalada. Aleluia. Quem olha para Jesus não apenas começa, mas termina também com excelência a sua caminhada de fé. Não apenas começa, prossegue. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das barreiras que vão surgir no seu caminho, não vai parar. Não vai parar, porque o teu foco é maior. Eu estou olhando para Jesus. É Ele que me dá recursos de movimento. É Jesus, eu me movimento por causa dEle. Eu estou aqui por causa dEle. Eu sirvo a Ele há 30 anos, é por causa dEle. E é isso que o Senhor quer, nessa manhã, fortalecer dentro de nós. Aleluia! Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus? Deus abençoe você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Só quero ver você, Rodrigo.